Você sabia que para tudo tem jeito? Tudo tem jeito. Só basta você querer botar Deus verdadeiramente na sua vida, no seu coração, no seu dia, na sua vida. Gente, eu quero dizer para nós, nesse mundo que nós vivemos, não é só no meu Maranhão, não. Acho que é no Brasil inteiro. Quantos mil de pai, quantos mil de mãe estão sofrendo com seus filhos drogados, né? Isso não é um assunto que a gente deve abafar, não. Acontece nas melhores famílias. Acontece na minha, acontece na sua. Quando não é drogado, é cachaceiro, é um problema. E é triste daquele pai que tem um filho viciado. Então você sabe o que, que leva esse filho ao vício? Eu digo sempre, eu gosto de falar no meu vídeo, o vício mais terrível que eu acho do mundo, que começa todos os vícios, é a bebida. Você bebe uma cerveja aqui, uma cerveja ali, depois termina a bebida quente. Ontem eu estava conversando com a irmã minha, né, com a justiça que comecei sempre começo de casa, e eu já perdi dois irmãos meus para o vício. Perdi um irmão com 40 anos, né? Ia fazer 40 anos, e perdi uma irmã com 38 anos. O vício das drogas, da bebição. E minha irmã não bebia, mas começou ali e aqui, ficou dependente químico. E terminou o vício levando, cessando a vida dela, né? E eu tô vendo outra que tá indo no mesmo caminho. E eu ontem conversando com ela, né? Porque que nem eu digo, se quiser gostar de mim, mas se errar eu tenho que falar, né? Eu disse, vem cá, minha filha. Todo dia eu vejo você bebendo. Todo dia eu vejo você bebendo. Não, mas ela não bebe, ela não tá alcoólica. Eu fui de soia. O alcoólico começa assim. O alcoólico nunca diz que ele é alcoólico. O viciado, ele nunca diz que ele é viciado. Viu? O meu irmão que morreu dizia assim, meu irmão, você tá alcoólico? Eu nada, eu paro na hora que eu quiser. Não para. Você que tá assistindo esse vídeo, está passando por esse mesmo problema, que hoje em dia tá assim. Faça um teste de você mesmo. Não diz pra ninguém, não. Diga assim, vou passar uma semana sem beber. Um mês. Eu tenho um sobrinho maravilhoso que eu amo de paixão, né? Ele disse, tia, eu não consigo passar nem uma semana sem beber. Ele já é um alcoólico, que ele já diz, ele não consegue. Eu disse, meu filho, como você está virando alcoólico, você já está alcoólico, viu? Porque aqueles que admitem que ele não consegue ficar sem beber mais, viu? E tem deles que é alcoólico que não admite. Esse é os piores que não podem receber tratamento, sabe por quê? Porque ele precisa se tratar logo, a mente, seu coração, ele reconhecer que ele é um dependente químico, viu? Ele precisa reconhecer. E eu fui e falei, minha irmã disse, não, eu não tô alcoólica, eu tá ficando alcoólica. Eu fico prestando atenção. Você bebe um dia sim, um dia não. Só não bebe quando não acha, viu? E a cachaça é um vício tão desgraçado que ele leva os outros vícios tudinho, viu? Porque quando a pessoa começa a se viciar na cachaça, termina na droga. Não venha me dizer que aquele é uma raridade, aquele que bebe só a cachaça e fica na cachaça. Porque tem deles que começam na cachaça e terminam na droga. Porque meus dois irmãos que morreram, eles eram assim, começaram na cachaça, terminaram na droga. E perderam a vida. Aí eu vou dizer, eles não levaram um litro de cachaça, não levaram as drogas, só levaram as culpas, algumas coisas que ele fez. Não, eles eram ruins? Não, eles não eram ruins. Eles eram uma pessoa boa, mas se perderam na vida. Viu? Sabe por quê? Porque ele deixou a mente dele vazia e o Satanás se apoderou da mente dele. Viu? Por isso a palavra de Deus, eu quero falar bem sério com você. Se você for à igreja, for ao culto, for onde for, ou ler a palavra de Deus em casa, se você não pode deixar Deus primeiramente entrar na sua mente e plantar no seu coração, não adianta você viver na igreja. Viu? Porque a palavra que você ouça é diz que nada. Agora, quando você vai, que você determina plantar ela aqui no seu coração, no seu cérebro, que ela desce para o coração, o seu corpo, que ela toma conta da sua casa, corpo, a palavra de Deus, aí sim, você está protegida com a armadura de Deus. Mas aquele que vai, que não deixa a palavra ser plantada, e muito vai para as igrejas, ele não deixa a palavra ser plantada, porque ele não quer se libertar do vício, ele não quer se libertar da escravidão do vício que o Satanás oferece no mundo. Aí ele imagina, se eu for para a igreja deixar a palavra entrar na minha mente, no meu coração, eu não vou dançar, eu não vou beber, eu não vou usar roupa, eu não vou fazer nada. Ele não deixa, ele se tranca. Por isso não se tranca. Se você tem vontade de servir o Senhor, mas você está em dúvida, você está em cima do muro, viu? Você não pode atender a dois senhores. Ou o mundo, ou Deus ou o dinheiro, ou a devassidão do mundo. Você tem que fazer escolha. Por isso que nesse mundo nós temos escolha. O que acontecer com nós não culpar Deus, porque está aí para nós escolher. O que é que você quer escolher da sua vida? Eu espero que você escolha uma coisa boa.
Viu? Assiste, comente, compartilhe. Que Deus abençoe a sua vida.